Com mais de 150 anos de história, a calça jeans conquistou um espaço significativo no cotidiano de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, cada pessoa tem em média no armário 7 calças jeans. No Brasil, esse número sobe para 9. De acordo com o Ibope, 46% dos brasileiros usam calças jeans todos os dias. Mas você já se perguntou quem criou a calça jeans? Você pode não saber, mas isso tem tudo a ver com um cara chamado Levi Strauss, o criador da marca Levi's. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje no Me Conte uma História. Nesse vídeo eu vou te contar como um imigrante construiu o império da Levi's, que até hoje é referência de jeans no mundo todo. E se liga que mais à frente do vídeo eu vou te falar sobre várias curiosidades sobre a Levi's e o jeans. Nossa história começa no século XIX, com Levi Strauss. Ele era de família judia e nasceu em fevereiro de 1829 em um vilarejo alemão na região da Bavária. Ele ficou órfão com apenas 16 anos, já que seu pai, que era um pobre vendedor ambulante, morreu de tuberculose. Levi era o caçula de 7 irmãos, e com a morte de seu pai, sua mãe tomou a decisão de se mudar para a América, já que seus 2 irmãos mais velhos já haviam se estabelecido em Nova York. Em seus primeiros anos em Nova York, Levi passou a trabalhar no comércio de seus irmãos mais velhos, que vendiam produtos do ramo têxtil, como tecidos, botões, linhas, tesouras e outros pequenos objetos. Tempos depois, ele se naturalizou cidadão americano e adotou o nome Levi, como era chamado por todos. O interessante, se tratando de qualquer fundador de alguma grande marca de sucesso, é que essas pessoas geralmente têm uma característica em comum, que é a capacidade de enxergar e fazer o possível para aproveitar todas as oportunidades que aparecem pela frente. E foi por isso que quando o Levi ouviu falar das primeiras descobertas de ouro na Califórnia, ele teve a sua chance e não desperdiçou ela. Afinal, quando um lugar está em estado de constante expansão, essas regiões, esses lugares, eles são sempre abastecidos por um fluxo de comércio muito intenso. E esse fluxo envolve comércio de roupas, de ferramentas, suprimentos e até mão de obra. E foi pensando nisso que em 1853, assim que Levi ouviu falar das primeiras notícias sobre as descobertas de ouro na Califórnia, ele decidiu ir para São Francisco e abrir uma loja de tecidos, que também vendia botas e roupas, junto com seu cunhado, David Stern, fundando assim a famosa Levi Strauss & Company. Lá, Levi venderia muitas roupas, calçados e tecidos aos trabalhadores das minas, e não só aos trabalhadores, mas também para suas famílias. Os negócios do Levi estavam prosperando, só que começou a surgir uma necessidade muito forte entre os trabalhadores das minas. Eles reclamavam muito que não tinham calças adequadas para trabalhar, já que as calças que eles estavam usando no momento, elas se deterioravam muito rápido, principalmente na região ali dos bolsos, onde eles carregavam as ferramentas. Logo, as calças estavam todas destruídas após poucos dias de trabalho. E foi aí que o Levi viu a oportunidade de bater a sua porta pela segunda vez. Ele idealizou uma calça que seria feita de uma lona que ele mesmo vendia lá na sua loja. Essa lona ela era um tecido muito resistente, muito forte e de cor marrom. Com isso, a primeira calça ficou pronta. Era o modelo Levi's XX. Ela possuía 3 bolsos fundos para guardar as pepitas e as ferramentas dos trabalhadores das minas. O sucesso da primeira calça foi imediato. Logo, todos os mineiros queriam uma, e não só os mineiros, também os ferroviários, os agricultores e os vaqueiros. Então Levi começou a fabricar mais dessas calças para atender a demanda dos trabalhadores. Só que com o tempo foram surgindo as reclamações em relação dessas primeiras calças. Os trabalhadores começaram a dizer que elas
podiam ser de uma cor mais escura, menos opaca, já que o tecido marrom parecia que ele estava o tempo todo sujo. Além disso, eles começaram a dizer também que o tecido poderia ser menos rígido, mais flexível, né? Porque dificultava muito a movimentação, porque o tecido era grosseiro demais. Isso fez com que o Levi procurasse outro tecido, um que fosse igualmente resistente, porém mais maleável, mais flexível. Então, no ano de 1860, ele trocou a lona pelo serge de Nimes, ou sarja de Nimes, que era fabricado na cidade de Nimes, na França. O tecido era uma variação da sarja, um algodão trançado, grosso e resistente, que ele resolveu tingir com um pigmento azul chamado índigo, que vinha da Índia. Essa cor era mais escura e disfarçava melhor a sujeira. Isso de usar o tecido sarja de Nimes, ou denim como ficou conhecido mais tarde, para fazer essas novas calças jeans foi uma sacada genial do Levi, já que o denim é um tecido que quanto mais você lava e usa, mais macio ele fica e é muito durável. Com esse novo modelo de calças, os negócios de Levi Strauss iam de vento em popa, até que em 1872, um outro judeu do estado de Nevada, nos Estados Unidos, resolveu mandar uma carta para Levi. Esse cara se chamava Jacob Davis, e na carta ele contou a Levi sobre a sua brilhante ideia de acrescentar rebites de cobre nas partes de mais tensão nas calças, ou seja, nos bolsos, fazendo com que se tornassem muito mais resistentes ao trabalho. O Levi ficou entusiasmado com a nova ideia e topou fazer uma parceria com o Davis. Logo, eles começaram a produzir essas calças aprimoradas com os rebites. Essas calças venderam como água. Venderam tanto que no dia 20 de maio de 1873 eles resolveram patentear esse novo produto. E guardem essa informação, porque tem uma curiosidade que eu vou acrescentar lá na frente do vídeo relacionada com essa data. Vale lembrar que, historicamente falando, o tecido que é usado para fabricar as calças jeans já era usado para fabricar roupas para trabalhadores desde o século XVII na Europa. Há registros históricos disso. Porém, o nosso amigo Levi idealizou a calça resistente e funcional como conhecemos hoje. E isso diz muito sobre a mentalidade de empreendedor que o Levi tinha, porque ele pegou algo que já estava funcionando em outro lugar, trouxe esse algo que é o tecido, né, que é muito melhor do que a lona que ele utilizava para fazer as calças anteriormente. O denim é muito melhor. Ele trouxe esse tecido para o ambiente dele, fez modificações, que no caso foi a pintura, né, ele acrescentou uma cor diferente. Juntamente com o seu parceiro de negócios, acrescentou um diferencial que ia, né, diferenciar ele de todos por um bom tempo, né, que é o rebite. Inclusive, esses rebites eles servem de referência até hoje para qualquer fabricante de jeans, mesmo após mais de um século depois da morte dele. Então, esse cara literalmente deixou uma marca no mundo. Agora vamos para a linha do tempo da Levi's e seus acontecimentos mais importantes. Em 1886, a Levi's lançou o logo Two Horses, ou dois cavalos. Esse logo foi colocado no patch de couro do jeans XX e é usado até os dias de hoje. O interessante sobre esse logo dos cavalos da Levi's é que ele demonstra perfeitamente a resistência do jeans, porque na imagem você vê um cavalo de cada lado puxando a calça e ainda tem uma frase em inglês que numa tradução livre quer dizer assim, não adianta, eles não podem ser rasgados. Em 1890, o modelo XX é substituído pelo novo jeans 501 da Levi's. Esse modelo é o mais famoso da marca e permanece até os dias de hoje. Tempos mais tarde, diferente do modelo anterior que só tinha 3 bolsos, o jeans 501 passou a ter 5 e ainda tinha um caimento muito melhor.
vocês se lembram, no ano de 1873, a Levi's patenteou seu jeans especial. E isso impediu que os outros empreendedores do ramo pudessem fabricar e vender os seus próprios jeans. E como você já deve imaginar, os empreendedores eles devem ter ficado doidos, porque graças a essa patente a Levi's saiu na frente com seus jeans e dominou o mercado por muitos e muitos anos. Mas no mesmo ano que a Levi's lançou o jeans 501, a patente caiu e se tornou de domínio público. A partir daí foi dada a largada para a corrida do jeans, já que os concorrentes queriam tirar o atraso e logo começaram a produzir os seus próprios modelos de calças jeans. O ano de 1902 ficou marcado pela morte do fundador Levi Strauss. Ele nunca se casou e nem deixou filhos, e a empresa foi herdada pelos sobrinhos de Levi, que assumiram os negócios e fizeram várias doações para instituições de caridade. Em 1906, um terremoto atingiu São Francisco e o fogo destruiu a sede e 2 fábricas da Levi's. Mesmo em meio a todo o caos, os salários dos funcionários foram mantidos e as sedes provisórias foram abertas para mantê-los trabalhando. Com isso, foi construída uma nova fábrica no número 250, na Valencia Street. Em 1908, os cavalos passaram a ser mundiais. A marca foi registrada no Japão e o alcance global da Levi's começa com mercados como a Austrália e África do Sul. Em 1912, a Levi's desenvolveu uma linha inteira só para as crianças brincarem. Eram macacões feitos totalmente em denim. E logo depois deles terem lançado essa linha infantil, na verdade mais de uma década depois, aconteceu um outro fato muito importante na história da empresa, que foi em 1928, quando a Levi's finalmente oficializou-se como uma marca registrada. A partir dos anos 30, começou a era de ouro do cinema, quando as produções hollywoodianas eram o principal tipo de entretenimento da época. E é claro que a Levi's usou isso a seu favor, já que ela adotou o estereótipo de cowboy para representar os seus jeans, o que foi uma jogada esperta, visto que os filmes de faroeste ou bang bang, como são conhecidos por aqui, faziam a cabeça dos jovens daquela época. Em 1934, a Levi's finalmente lançou seu primeiro jeans feminino, o Lady Levi's. Ele era feito com denim pré-encolhido e era produzido com muitas características dos jeans 501, com a diferença que os modelos femininos tinham uma cintura alta e elegantemente ajustada. Infelizmente, nessa época, a mulher que optasse por usar as calças jeans eram muito mal vistas pela sociedade. O red tape, ou aquela fitinha vermelha característica da Levi's, só foi implementado em 1936. Ele foi colocado no bolso traseiro direito do jeans e foi criado para diferenciar o jeans Levi's dos concorrentes. Um outro fato interessante sobre a Levi's é que na época da Segunda Guerra Mundial, os jeans precisaram passar por várias modificações. Antigamente, nos primeiros jeans lá da Levi's, eles tinham uma fivelinha atrás, como se fosse um tipo de cintinha, para ajustar ali a cintura. Essa fivela ela era de metal, então ela teve que ser totalmente retirada. Os rebites daquele bolsinho, aquele pequeno bolsinho que tem geralmente nos jeans, eles também precisaram ser tirados porque eram feitos de metal. Porque nessa época, o país estava passando por um tipo de economia de metais, porque tudo era útil nos tempos de guerra. E inclusive até aquela costura, aquela famosa costura arqueada dos bolsos da Levi's, ela precisou ser tirada e começou a ser pintada no lugar de bordada, de costurada. Tudo isso para economizar nas matérias-primas que iam ser muito úteis para aquele país nos tempos de guerra.
o jeans leves ganhou um novo significado: rebeldia. O impacto negativo entre os pais daquela geração foi tanto que em muitas escolas o jeans leves foi simplesmente proibido, acusado de ser uma má influência, já que os filmes da época retratavam delinquentes juvenis usando os jeans. Nessa mesma época, era comum ver artistas como Elvis Presley usando jeans da Levi's em seus shows. Marilyn Monroe também usou para fazer um de seus filmes, O Rio das Almas Perdidas. Em 67 foi criado o famoso desenho que é de abreviação da Levi's, que é o Batwing. Batwing, numa tradução livre, significa asa de morcego, exatamente por lembrar uma asa de um morcego. Ele lembra também de outra coisa que eu vou contar para vocês mais lá na frente do vídeo, junto com as curiosidades sobre a Levi's. Então, se você quiser saber, fica até o final para descobrir. Vale lembrar também que em 1972 foi o ano em que a Levi's chegou ao Brasil, que inclusive é o maior consumidor de jeans Levi's da América do Sul. E para fechar a virada do século com chave de ouro, em 1999 a revista Time elegeu o jeans 501 da Levi's como Fashion Item do século. Passando para o século XXI, em 2010 a Levi's desenvolveu o jeans feminino Curve ID, que é baseado em formatos. Esse novo jeans é especial, pois ele foi feito para se adequar a diferentes tipos e tamanhos de corpos. Esse jeans foi desenvolvido através de um estudo detalhado, e nesse estudo eles entrevistaram mulheres ao redor do mundo e, contudo, eles analisaram mais de 60 mil formatos de corpos de diferentes tamanhos. Muito tempo antes de eu pensar em fazer esse vídeo, eu desenvolvi uma mania estranha, não me julguem. Eu gosto sempre, quando eu estou assistindo algum filme americano, eu gosto de observar quando aparece um ou mais personagens usando algum jeans da Levi's. E não se enganem, isso acontece muito. É automático, quando aparece alguém usando jeans, eu já bato o olho na etiqueta para conferir se é um Levi's. Se você for prestar atenção, vai conseguir notar isso nos filmes também. Não me lembro exatamente quando começou, mas acho que vi alguém falando sobre o jeans ser um símbolo norte-americano. E o jeans Levi's, obviamente, é tido como o jeans original, por ter sido o primeiro a ser autenticado e tal. Isso é tão real que em países que não simpatizam com os Estados Unidos é proibida a entrada do jeans em seu território. Países como a Coreia do Norte, por exemplo, lá nem os turistas podem entrar de jeans, justamente por ele ser parte da cultura do povo americano, e isso acaba refletindo em como as pessoas de fora enxergam o país. É interessante ver como uma marca conseguiu se consolidar tanto a ponto de se tornar um símbolo de toda uma cultura e um povo. Porque assim como o samba e o futebol são referências do Brasil lá fora, é a mesma relação entre os Estados Unidos e o jeans. É claro que um país ele não pode se resumir a só uma coisa, né? Mas é sobre isso que eu estou falando, sobre como quando uma, duas ou mais coisas se tornam referências de algo muito maior, como um país, por exemplo. Agora vamos para as curiosidades. Você já se perguntou o motivo de existir aquele bolsinho minúsculo nos modelos mais tradicionais de jeans? E a resposta para isso é muito simples. Esse bolso ele foi projetado inicialmente para guardar os relógios de bolso que as pessoas usavam naquela época, e também os pregos e as moedas, no caso dos trabalhadores. E os símbolos da Levi's, o que eles significam? Para falar sobre isso, nesse vídeo eu trouxe uma calça da Levi's para ficar melhor de vocês entenderem essa e a próxima curiosidade. O primeiro dos logos da Levi's que eu quero explicar e falar sobre é o Batwing, aquele que eu já mencionei antes. Ele é aquele vermelho que está escrito Levi's no meio. Vou deixar aqui para vocês. E geralmente ele está mais presente nas camisetas, né? Ele está estampado nas camisetas. E é engraçado ver como que as marcas colocam, elas formulam os seus logos já com significados embutidos e que às vezes estão muito na cara, mas a gente acaba não percebendo.
Eu mesma não tinha noção disso até começar a pesquisar sobre a marca. Mas se vocês forem prestar bem atenção na parte de trás aqui do bolso da calça, nessa icônica costura arqueada do bolso da Levi's, você vai ver que a parte de cima dele aqui, a parte de cima do bolso, ela tem o formato exato do Batwing. E já falando desse logo aqui, o Two Horses, eu quero explicar para vocês cada aspecto dele, tá? Tem uma longa história aqui por trás desse símbolo, eu já vou contar para vocês. Vamos começar aqui, eu vou aproximar mais da câmera, tá? O nome Levi Strauss & Company, né? Todo mundo já sabe que Levi Strauss é o fundador. Levi Strauss & Company porque ele não fundou a empresa sozinho, ele fundou junto com o cunhado dele, não sei se vocês lembram desse detalhe, tá? Logo embaixo do nome Strauss aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver porque tá bem pequenininho, mas aqui tá escrito São Francisco e logo embaixo tem uma abreviatura da palavra Califórnia, Cal de Califórnia, tá? Não sei se vocês se lembram, mas Califórnia foi a cidade para onde o Levi foi para fundar a primeira loja da Levi's, tá? Foi uma cidade que fica no estado da Califórnia, onde ele ouviu ali sobre as primeiras descobertas de ouro e viu a sua oportunidade. Tá? Então vamos prosseguir aqui na parte de baixo, tem essa faixa. Antes de eu falar sobre o que está escrito dentro dela, olha mais uma simbologia aí, gente. Essa faixa aqui lembra muito a costura arqueada aqui do bolso, tá? A icônica costura da Levi's. Aí dentro está escrito Original Riveted, que quer dizer original rebitado, né? Que já remete ali ao jeans original da Levi's, que foi o primeiro a ser rebitado. Eles tinham a patente. E embaixo já está falando da qualidade das roupas de novo, tá? Além desse símbolo aqui que eu já expliquei para vocês dos cavalos, puxando a calça, falando da resistência, está escrito Quality Clothing, tá? Roupas de qualidade, já está falando aí novamente, fazendo uma propaganda. E mais aqui embaixo, eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha mencionado no início do vídeo que eu ia trazer mais uma curiosidade sobre a data em que foi patenteada o jeans, tá? Aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ler, mas já traduzindo para o inglês, está escrito patenteado em 20 de maio de 1873, tá? Não foi quando fundou a Levi's, foi depois, tá, gente? Essa é a data da patente. Mais uma curiosidade super legal sobre essa data é que já que o jeans original rebitado foi patenteado nessa data, todo dia 20 de maio de todo ano é comemorado o Dia Mundial do Jeans, tá? E isso é muito legal. Agora, tem uma outra curiosidade bem pequenininha aqui. Vocês podem ver que está escrito XX, que está fazendo uma alusão aí ao primeiro jeans que foi projetado pelo Levi's, que foi antes ainda de ser rebitado, que foi aquele jeans produzido especificamente para os trabalhadores. E aqui embaixo tem esses números e essas letrinhas aqui que eu já vou falar para vocês, que é a minha parte preferida das curiosidades, que eu achei muito legal saber sobre isso, tá? E eu vou falar aqui para vocês. Primeiro a gente tem o 501, aqui vocês já podem imaginar, a maioria das pessoas sabem, não é segredo, que 501 é o número, o modelo do jeans. A Levi's, ela possui vários modelos diferentes, tá, gente? Não é só esse tradicional. Esse 501 que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é o modelo tradicional com botões, tá? Tem outros modelos aí com zíper, mas esse aqui é o tradicionalzão mesmo, tá? Então assim, gente, dentro da Levi's tem vários tipos de modelo de jeans, né? Tem o 504, 506, tem a linha 700 e por aí vai. Tem muitos, não tem como nem eu falar todos aqui pra vocês, que eu nem saberia citar todos, porque são bastante, tá? Então, essa primeira parte aqui, apesar de algumas pessoas não saberem, a maioria sabe, tá? Que aqui é o modelo. A parte mais legal é essa aqui, porque poucas pessoas aqui no Brasil sabem disso. E eu, pelo menos, era uma dessas pessoas, né, que não sabia. Essa parte aqui, gente, esse W, ele tá se referindo à cintura. Então, logo, esse número aqui é a numeração da calça, é a numeração da cintura.
32 é um número estrangeiro. Aqui para o Brasil, esse jeans provavelmente vai ser um 42, tá? Então, essa outra letrinha aqui, esse L, tá se referindo à perna, tá? Então, essa outra numeração aqui, esse 34, ele tá se referindo ao tamanho da perna, e isso eu achei muito legal. Porque quando você vai comprar uma roupa na Levi's nos Estados Unidos, você vai perceber que tem muitas variações dessa numeração aqui dentro desse número 42, tá? Então, por exemplo, você vai comprar uma calça 42 lá, não vai ter só 42 e número 34 de perna. Vai ter o 32, vai ter o 36, vai ter vários, porque essa numeração aqui, ela indica o comprimento da perna. Então, se a pessoa for mais baixinha, ela vai pegar uma numeração menor, e se ela for mais alta, ela vai pegar uma numeração maior. E isso é super legal, porque aqui no Brasil, normalmente as marcas nacionais que a gente tem aqui, quando a gente vai na loja comprar, é só o número da cintura e a gente que se vire, né? Pra fazer a barra da calça depois, né? Ou pra ajustar de alguma forma aí o comprimento. E lá não, principalmente na Levi's, tem essa funcionalidade a mais que eu achei super legal. E a última curiosidade é sobre a calça mais cara da Levi's, que foi vendida em um leilão por $87.400. Gente, é muita grana, é mais de 400 mil reais. E você pode até pensar, olhando esse preço, achar que foi de repente uma edição especial, um lançamento que foi limitado, né, para colecionadores ou algo assim, mas na verdade não. É uma calça que ela é do século XIX, uma calça muito, muito velha mesmo, do século XIX, que data mais precisamente da década de 1880. E essa calça ela foi encontrada em uma mina abandonada nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, por mais que ela tenha mais de um século de existência, ela estava em ótimo estado de conservação. Ela estava muito bem conservada. Claro que tem alguns rasgos, né? Tem os detalhes ali, mas por ser mais de um século que ela estava esquecida, abandonada lá, ela estava muito bem conservada. E isso comprova mais uma vez a durabilidade e resistência do jeans Levi's. Se você for parar para pensar, o jeans nos dias de hoje ele funciona muito como um relógio da moda. Porque quando você olha para algum tipo de jeans, você já lembra da década ali, dos tempos em que ele esteve no seu auge. Por exemplo, se você olhar uma calça aquelas famosas bocas de sino, você já vai lembrar dos anos 70. Se você olhar para a queridinha, que mesmo depois dos 20 anos, né, do seu auge, ela ainda tá com tudo, que é a Mom Jeans. Se você olhar uma Mom Jeans, você vai lembrar do início dos anos 90, né? E mesmo quando você olha para aquela famigerada calça cintura com as baixas, gente, mesmo que você não queira, assim, que você deseje com todas as forças que nunca mais volte, você acaba se lembrando dos anos 2000. Enfim, o jeans passou de roupa de mineiros trabalhadores para roupa de cowboys, para símbolo da juventude rebelde, look de protesto hippie, se tornou um ícone da moda e hoje é a roupa mais básica e mais usada no mundo todo. E você aí, sabia de todas essas curiosidades sobre a Levi's? Deixe nos comentários a que você mais gostou ou se sabe de mais alguma curiosidade sobre essa incrível marca. E se quer saber qual é a próxima história, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela e nos vemos lá!